é essa, não é? O que temos aí? Isso, olha lá. As alianças entre Deus e o homem. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Saber que Deus, ele quis fazer uma aliança com a gente. E sempre que a gente pensa em aliança, a gente pensa em casamento, né? Fala em aliança, a gente pensa em casamento. Um pouco da nossa escola bíblica ontem, a gente falou sobre essa questão, né? O símbolo da aliança no casamento. Mas quando uma pessoa vai casar, a aliança mostra que houve esse desejo, que houve essa procura, né? E essa afeição. Aí eu fico pensando, Deus querendo colocar a aliança dele no nosso dedo. Deus colocando a aliança dele no nosso dedo, dizendo assim: olha, essa aqui é uma aliança para dizer que você é o meu filho. Então, quer dizer, Deus, ele pensou em nós, Deus, ele lembrou de nós, né? E eu, assim, só para deixar isso aqui claro antes da aula, né? Esse carinho que a gente tem de Deus, esse amor, esse cuidado, como pode, né? A gente é tão pecador, tão falho, e esse amor de Deus que é tão grande. Então, irmãos, a gente tem que render graças a Deus, louvar a Deus. Aí no culto à noite, a gente falando do Cordeiro Pascual, mas aquele cântico do Apocalipse, digno é o Cordeiro, né? Se a gente perguntasse para os próprios seres celestiais, para aqueles que estão no céu, por que que ele é digno? É porque ele foi morto, né? E porque a morte dele nos comprou. Não é interessante isso? Puxa vida. Deus não apenas quis colocar uma aliança no nosso dedo, mas Deus, ele, ele se sacrificou para ter esse relacionamento íntimo que nós temos hoje, que é fazer parte da aliança da graça. Deus, ele morreu, né? Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Que coisa maravilhosa. Mas vamos começar a aula, pessoal. Isso aqui é só um agradecimento a Deus mesmo. As alianças entre Deus e o homem. Como Deus, ele se relaciona com o homem? Como, né? Desde a criação do mundo, desde a criação do mundo, o relacionamento entre Deus e o homem tem sido definido por promessas e requisitos específicos. Desde que Deus criou Adão, então Deus ele chega no Adão e ele coloca ali os seus mandamentos diante de Adão e aí começa um relacionamento, né? Por isso que está escrito aqui, ó, desde a criação do mundo, o relacionamento de Deus e o homem ele tem sido definido por promessas e requisitos específicos. Deus revela às pessoas como ele deseja que hajam e também faz promessas de como agirá com eles em várias circunstâncias. Como ele fez com Adão, ele disse para Adão: olha, você vai ter que trabalhar, né? Então, as primeiras coisas que ele fez, você vai dominar sobre a terra. Muitas coisas interessantes, né? Deus falou para o Adão. E também Deus falou para o Adão, né? Olha, você pode comer de toda a árvore que está no meio do jardim, no jardim, mas a árvore que está no meio do jardim, lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, meus irmãos, Deus, ele revelou para o Adão como Adão deveria agir. E aí ele faz promessas, né? De como ele vai agir em várias circunstâncias. No caso daquela aliança que fez com Adão, ele fala: olha, você, se comer, você vai morrer, né? Então, está falando que as circunstâncias de desobedecer aquele mandamento seria a morte física e a morte espiritual. Então, a esses tratados, Deus chama de alianças. Portanto, o que é uma aliança? Aliança é um acordo imutável, não muda, né?
e divinamente imposto, quer dizer, colocado por Deus, não pelo homem, tá certo? Essas alianças entre Deus e o homem, não é posta pelo homem, né? É divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Então, Deus, ele procura o homem, né? Ele vai até o homem, ele faz esse acordo que é imutável, né? E coloca ali, meus irmãos, condições desse relacionamento. O que Deus vai fazer, o que o homem tem que fazer, tudo é divinamente imposto. Não é o homem que fala alguma coisa, sempre é Deus. Né? Para que a verdade da eleição, ela não seja, meus irmãos, em momento nenhum, desfigurada. Pode passar, Daniel. Né? E o que nós temos aí? As características da aliança de Deus com os homens. A primeira característica da aliança de Deus com os homens é a dependência de Deus. O que é isso, pastor? Dependência de Deus, né? Deus, aquela frase, divinamente imposto, né? Então, a aliança, ela depende de Deus, de impor, de colocar, de fazer, né? Ao homem de obedecer, e em muitos casos, meus irmãos, o homem não levou à obediência, e nesse caso, a aliança, não é que a aliança se quebrou, né? Na verdade, como é divinamente imposto, nós vamos ver sobre isso, né? Depende de Deus, depende completamente de Deus. Seria muito interessante, né, para um homem dizer assim: eu guardei a aliança. Seria interessante o Abraão dizer: eu fiz por onde merecer e guardar essa aliança. Abraão nunca disse isso. Nem Moisés disse isso. É claro que os judeus, eles, né, têm um quê de querer dizer que eles guardam essa aliança. Não, 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 não. Eles não guardam. Então, meus irmãos, quando nós falamos assim, dependência de Deus, tá? É que realmente o cumprimento das alianças depende de Deus. Agora, se fosse depender do homem, vejam só, né? Que o homem, ele, no caso de Abraão, o Abraão chegou momentos da vida dele que ele estava completamente errado. E como é que Deus iria manter aquela aliança com Abraão, ele tendo ido para o Egito, ele tomando aquela escrava dele, a Agar? Deus não poderia falar assim: então você quebrou a aliança, pronto. Ou quando ele foi lá para Gerar, a sua esposa já estava grávida. A Sara estava grávida quando ele foi para lá, e ele mentiu. E Deus destituiu a aliança? Não, não, né? Então, é nesse sentido que as alianças dependem de Deus, é dependência de Deus. Vamos à leitura aqui. Apesar da definição acima incluir a palavra acordo para indicar que há duas partes, Deus e o homem, a frase divinamente imposto também é incluída para mostrar que o homem jamais pode negociar com Deus ou alterar os termos desse acordo. Ele apenas pode aceitar as obrigações da aliança ou rejeitá-las. Ou ele aceita ou ele rejeita. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Não, eu não quero. Então ele podia não aceitar. Mas ele foi, ele aceitou. Né? Então cabe ao homem rejeitar ou aceitar. Um exemplo disso é a aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis, onde em trechos distintos lemos as frases construídas na primeira pessoa do singular. Então, quando Deus conversa com Abraão sobre essa aliança que ele está fazendo com Abraão, Deus ele podia dizer assim: Abraão, faremos aqui uma aliança, tá? Estabeleceremos, né? Veja só, ele colocaria as frases sempre começando aí
no plural, incluindo ele e o Abraão. Mas quando Deus começa a explicar a aliança que ele fez com Abraão, ele usa os verbos todos na primeira pessoa do singular. Ele diz assim: farei de ti uma grande nação, estabelecerei a minha aliança contigo e a sua descendência, darei esta terra. Está vendo só? Farei, estabelecerei, darei, né? Por que ele não colocou o Abraão aí? Por que não foi para a primeira pessoa do plural? Irmãos, é porque o homem não tem força. Ele não tem força para cumprir promessas. Ele não tem força para manter promessas. Nós somos fracos. Ainda que pode alguém dizer, eu sou forte, nós somos fracos. Nós somos fracos. Quando o Isaías viu a glória de Deus, ele falou assim, eu sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo impuro. Continuando, irmãos. Esse é um princípio importante a se notar nas alianças de Deus. Pois seja no pacto feito com Abraão, seja com Noé ou em Jesus, Deus não compartilhará sua glória com a criatura. E cabe ao homem, assim como Abraão, prostrar-se reverentemente em sua inteira fraqueza e nulidade, e em santa humilhação, compreender numa só palavra que tudo é Deus e os seus desígnios. Tudo é Deus e os seus desígnios. Isto é um descanso verdadeiro para o coração que conhece alguma coisa de si próprio. Essa frase aqui, meus irmãos, essa frase aqui é do Macintosh. Isto é um descanso verdadeiro para o coração que conhece alguma coisa de si próprio. Conhecer a si próprio, né? Examinar a si mesmo. A gente vai entender, olha, graças a Deus que as alianças dependem de Deus e não de nós. Continuando, o Daniel, o princípio da adição. Nas alianças de Deus, é uma coisa maravilhosa, é uma bênção mesmo, o princípio da adição. A gente tem aquele pensamento que uma aliança mata a outra. A aliança de Abraão matou a de Noé, a de Noé matou a de Adão, a de Moisés matou a de Abraão, e a de Jesus matou a de Moisés. Então, isso não é verdade. Não é verdade. O que nós temos é o princípio da adição. Olha só, as alianças, elas não se subtraem, elas se adicionam para poder completar o gracioso plano eterno da salvação. Uma aliança, ela vai se encaixando dentro da outra, ela vai cumprindo o propósito aditivo para quê? Para cumprir, completar o gracioso plano eterno da salvação, que se encerra em Jesus, porque ele é a plenitude de tudo. Mas até chegar à aliança que nós temos, a nova aliança no seu sangue, que nós fazemos parte, que nós estamos incluídos, os crentes, olha só, meus irmãos, foram feitas algumas alianças, e essas alianças, elas se juntam num só propósito para poder apresentar a pessoa de Cristo, nos revelar a perfeição de Jesus, mostrar a nossa insuficiência, mostrar que nós não merecemos, e aí, então, ela vai ter o seu cumprimento total, ela se completa, né, na pessoa de Jesus Cristo, no sangue de Jesus. Então, as alianças, elas não se subtraem, elas se adicionam. Assim, o que Deus disse para Adão serve para Abraão, e o de Abraão serve para Moisés. E o que foi dito para Moisés cumpre-se em Cristo, em quem temos a nova
e perfeita aliança, nova e perfeita aliança, como ensina o livro de Hebreus. Então, esse é outro princípio, né? O princípio da dependência de Deus, o princípio da adição, tá certo? E aí, nós temos o princípio da imutabilidade. Imutabilidade, né? Que é isso, que não muda, tá certo? As alianças de Deus são imutáveis, pois nele não há sombra de mudança e nem variação. Em todas as suas promessas, temos nele o sim e o amém, sabe? E as promessas, a aliança de Deus, o sim está em Deus. O assim seja está em Deus, não está em nós, está em Deus, né? Por quê? Porque nas alianças de Deus não há sombra de mudança e nem variação. Um outro princípio das alianças é o que diz respeito ao propósito, né? Qual é o propósito das alianças de Deus? Desde a primeira até a última, todas as alianças feitas por Deus com o homem tinham o maravilhoso propósito de apresentar a pessoa de Jesus e a sua eterna salvação. Então, esse é o propósito de Deus com as alianças: revelar o seu Filho para nós, revelar, meus irmãos, a bênção que é Jesus, o presente que é Jesus para nós, pecadores. Então, Paulo diz que quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo. Olha só, né? De todas as promessas que Deus fez, as alianças que Deus fez, tantas tem em Cristo, em Jesus, o sim, e por meio dele o amém. Não é maravilhoso saber que o propósito das alianças, da aliança feita com Adão, da aliança feita com o Noé, da aliança feita com Abraão, com Moisés, tem em Cristo, sim. Cristo já estava lá naquelas alianças e daria o perfeito cumprimento daquelas alianças. Continuando, né? Mesmo a lei, considerado o pacto em que mais se exige do homem, né? O intuito de Deus é que ela servisse de aio, né? Um condutor para nos conduzir até Cristo. Não existe nenhuma aliança divina que Cristo não seja o foco principal, pois somente em Cristo podemos, de verdade, glorificar a Deus em nossos corações. Você só pode glorificar a Deus no seu coração na pessoa de Cristo. E mesmo os heróis do Velho Testamento, eles só podem glorificar a Deus em seus corações na pessoa do Cordeiro, de Jesus Cristo. Muito bom, né? Pode pular, Daniel. Agora, as alianças, tem um detalhe aí das alianças, é que elas podem ser gerais, servir para todas as pessoas, ou essas alianças de Deus são particulares, como a que ele fez, meus irmãos, com o Adão, né? Ah, e como, perdão, né? Como ele fez com o Davi, com a aliança que ele fez com o povo de Israel, né? Então, alguma coisa feita com Israel, ela não é geral, sabe? Não é para todos. Às vezes as pessoas fazem muita confusão com isso, né? Não conseguir separar o que é de Israel com aquilo que é da igreja. A igreja, meus irmãos, ela pode até ser chamada o novo Israel, mas ela não pode ser confundida com Israel, né? No sentido que tudo aquilo que está lá no Velho Testamento, a igreja, não. Você tem que entender que Jesus, ele veio criar, ele criou uma nova instituição. Essa nova instituição é a igreja, tá? Então, vamos lá. As alianças podem ser gerais ou particulares. Que bom que o Pedrinho está aqui nos acompanhando agora. São gerais aquelas alianças que trazem bênção e requisitos a todos os habitantes da terra, como as que Deus fez em Adão, Noé
e a da graça em Cristo. Então, por exemplo, a aliança feita com Adão, feita com Noé, em Cristo, é para todas as pessoas. Em certo aspecto, a aliança feita com Abraão tem o propósito de abarcar toda a humanidade, mas em alguns pontos, a aliança com o patriarca toma um aspecto particular, né? Porque apesar de Deus ter feito aliança, né, assim com Abraão, vou fazer de ti uma grande nação. Bom, isso serviu para o povo de Israel, foi essa grande nação, né? Mas aí ele diz assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja só, já é geral, né? Já é uma coisa assim que abrange o mundo inteiro. Então, as promessas, as alianças, a aliança que Deus fez com Abraão tem esse aspecto particular e geral ao mesmo tempo. São particulares as alianças feitas para a nação de Israel, como a do Sinai com Moisés, a davídica, ou mesmo a que ele fez com as famílias de Finéias. O fato, meus irmãos, de ser particular não quer dizer que elas acabaram, que elas não existem mais, né? Como eu disse, elas foram todas, né, acopladas na pessoa de Cristo, correto? Continuando. Por fim, apenas a aliança edênica e mosaica tem um aspecto inteiramente condicional. Quando nós falamos assim, olha, uma aliança que é condicional, a edênica, a aliança edênica, ela precede a adâmica. A edênica é a aliança do Éden, é aquela que Deus fala, olha, você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a mosaica é, meus irmãos, a da lei, correto? Então, apenas a aliança edênica e mosaica tem um aspecto inteiramente condicional, pois que dependia da desobediência ou obediência do homem para trazer bênção ou maldição. Nas demais alianças, o que vemos é uma provisão de Deus para que sua promessa fosse cumprida, independente da fidelidade humana, mostrando assim que ele é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Por que Deus não fez uma provisão, então, ali no caso da edênica e da mosaica? É uma pergunta que as pessoas fazem, né? Já que Deus fez essa aliança condicional com Adão e depois Moisés, ele apresenta a lei, onde ele fala, olha, maldito aquele ou bendito aquele, né? Maldito aquele que discordar aqui de toda a palavra desta lei. Então, acaba sendo condicional. Mas é por causa do propósito dessas leis, é do propósito, né? No caso de Adão, no caso aqui do Moisés, vamos pegar esse último caso, por exemplo, do Moisés, né? Deus ele permitiu que aquela aliança ela tomasse um aspecto condicional para mostrar para o homem, qualquer que seja o homem, que ele não é melhor do que Adão, que viveu lá no Éden. Veja só. Se eu fosse o Adão, eu não pecava. Eu estava lá até hoje, né? Mentira, né? Nós não somos melhores que Adão. Inclusive, o Adão foi um homem, meus irmãos, criado perfeito, e nós nunca, nunca, nunca passamos por esse estágio, né? Viremos à perfeição na glória por causa da perfeição do segundo Adão, que é Cristo, né? Mas ele passou por esse estágio e nós não, tanto Adão quanto a Eva, né? Mas se tornaram pecadores, né, pela desobediência. E os homens, né, os israelitas, eles provaram não ser capazes de serem santos em obedecer à lei, porque eles viviam quebrando a lei, né? Então, quebrou o mandamento, quebrou tudo, correto? Pode passar aí, ô irmão, né? Pode passar essa parte. Vamos agora para as principais alianças na Bíblia.
Temos a aliança, as alianças feitas com Adão, né? As alianças feitas com Adão são duas, tá? A edênica, antes da queda, e a adâmica, depois que o homem havia caído. A primeira mostra a responsabilidade do homem para com a criação e a direção de Deus a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, tendo o homem aí, estando, né, o homem ainda no estado de inocência e exigindo sua completa obediência. Sua falta implicaria na morte física e espiritual, como já explicamos. Então, essa é a edênica. A segunda, que é a adâmica, né? A segunda incluía as maldições proferidas contra a humanidade por causa do pecado de Adão e Eva, assim como a provisão de Deus para esse pecado. Veja só, né? Então, desde que o homem não guardou essa primeira aliança, ele caiu. Deus, então, ele colocou o homem numa nova aliança, né? Colocou lá algumas maldições, maldita é a terra, né? Você vai dar à luz com sofrimento, etc. Só que Deus fez uma promessa, né? Deus prometeu que o filho, o descendente da mulher, o filho da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Então, irmãos, ele fez uma provisão, colocou no coração, olha, quando o Caim nasceu, a Eva é a parte falante da história, né? É ela que sempre fala, Adão nunca fala nada. Falou aquilo lá com Deus e antes um pouco com a Eva, mas depois do pecado, ele não fala mais. Mas a Eva, ela está sempre falando, né? A Eva, ela nasceu, ela fala, né? Deus me deu um homem, né? Olha que interessante. O diabo ouviu, né? O diabo ouviu. Depois nasceu o Abel, né? E o diabo usou o Caim para matar o Abel. Veja só que coisa triste, né? Então, essa segunda aliança, a adâmica, incluía as maldições proferidas contra a humanidade por causa do pecado de Adão e Eva, assim como a provisão de Deus para esse pecado. A aliança adâmica tem sido chamada a aliança da graça. Depois a gente vai ver sobre isso, tá? Pois determina a vida do homem decaído e marca condições que prevalecerão até a época do reino eterno, e seu dever incondicional de crer naquele que pisaria na cabeça da serpente. Então, a gente vai ver esse outro aspecto das alianças, né? Quando elas são divididas em três, mas aqui nós estamos vendo todas as alianças, tá? As principais alianças, aliás, desculpe, né? Nós temos a edênica, temos a aliança adâmica. Qual é a próxima aí, nosso irmão, né? A aliança incondicional com Noé, veja só que interessante, né? E com a humanidade em geral. Depois do dilúvio, Deus prometeu à humanidade que nunca mais destruiria toda a vida na terra com o dilúvio. Então, Deus fez uma promessa ali, né? Deu algumas leis ali para Noé, correto? Deus deu o arco-íris como sinal da aliança, a promessa de que toda a terra nunca mais teria um dilúvio, e um lembrete de que Deus pode e ele vai julgar o pecado. Então, foi uma aliança, né, que Deus fez, da onde, meus irmãos, o Sem, que é um dos filhos de Noé, ele vai lá e ele vai gerar uma descendência, o próprio Abraão, e aí o Abraão, ele recebe um pouco mais dessas promessas de Deus, tá? Mas veja a fidelidade de Deus. Os descendentes de Noé, que somos nós, quantos pecados temos cometido? E Deus disse, olha, eu não vou mais destruir a terra com dilúvio, né? E está aqui, ó, né? O meu arco eu vou pôr as nuvens, né? Para lembrar quem? Deus não vai, Deus não, Deus não esquece de nada, né? É o homem que esquece. O homem olha para esse arco e esquece de dizer assim, Deus é fiel. O homem ele olha para esse arco e fala, olha o arco-íris, que lindo, né? Mas ele não tem coragem de olhar e dizer assim, olha o arco-íris, que lindo é o nosso Deus, tão lindo, tão fiel, né? Ele ainda continua fiel, né?
E assim, meus irmãos, é muito difícil alguém olhar para um arco-íris e se lembrar de Deus. Muito bem, vamos continuar, né? Tem essa aliança incondicional com Noé, tem a aliança com Abraão. Continuando aí. Deus fez diversas promessas individuais e coletivas para Abraão. Então, a promessa do filho, promessa de possuir a terra, né, a Canaã, a promessa, meus irmãos, de ser uma grande nação, a promessa de que todas as famílias da terra seriam benditas na pessoa do Abraão. Então, não é só uma promessa, você tem um monte de promessa, tá? Né? Dentro dessa aliança que Deus ele fez com Abraão. Uma outra provisão na aliança abraâmica é que as famílias do mundo seriam abençoadas através da linhagem física de Abraão. Esta é uma referência ao Messias. É uma referência ao Messias. Parece que pastor, a gente está aqui com novamente aqui, todas as famílias da terra vão ser benditas. Isso até nos lembra, né, daquilo que Deus falou lá para Eva, e a descendência da Eva vai pisar na cabeça da serpente, né? Então, veja, parece que está mais perto, né, daquela aliança que Jesus faz do que a própria aliança que Deus fez com Noé, né? E aparece lá o arco, e ele diz que não vai mais destruir e tal, né? Olha, irmãos, se o mundo passou por um medo, o mundo que eu falo é o mundo animal, né? É o mundo vegetal, né? É os homens, é aquilo que é animado e inanimado. Imagine quando eles ouvissem um novo trovão, ia sair todo mundo correndo, com medo, medo, medo profundo de que o mundo seria destruído. Os animais, dizem que quando teve o tsunami, os animais subiram para o monte. Né? E eu creio piamente nisso, né? Que aquele sinal que Deus colocou lá é para a gente lembrar que Deus não vai mais destruir o mundo com arma, e para nos deixar em paz em relação a isso, né? Dar paz para o homem naquela aliança. E aqui, no caso, o descendente de Noé, que é o Abraão, Deus ele faz essa menção, né? Dizer assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí tem a família do André, tem a família da Neuza, tem a família do Luiz, tem a família do Javier, tem a família do Pedrinho, tem a família do Daniel, tem a minha família. Todas as famílias da terra. Que promessa maravilhosa o Abraão recebeu. Esta é uma referência ao Messias, não tem outro jeito de dizer, né? Continua, irmão, pode pular, né? E aí nós temos a aliança mosaica. Eita lá, né? A aliança mosaica era uma aliança condicional que ou trazia bênção direta de Deus pela obediência, ou maldição direta de Deus pela desobediência sobre a nação de Israel, né? Por que só sobre a nação de Israel? Olha, quem recebe mais, mais é cobrado, né? Então, Paulo deixa isso explicado no capítulo 2 de Romanos. Arrogantemente disseram que fariam tudo que lhe ordenasse. Quando Deus começou a dar as leis, lá eles bateram no peito e disseram assim, vamos fazer tudo que Deus mandou, né? Arrogantemente. E miseravelmente fracassaram no seu cumprimento. No outro dia, estava alguém lá colhendo uns gravetos. Ou seja, o homem não é capaz de guardar a aliança de Deus no Éden, fora do Éden, no deserto, fora do deserto. Nossa incapacidade é muito grande. Mas vamos para a aliança davídica, né? Deus prometeu que a linhagem de Davi duraria para sempre e que o seu reino jamais deixaria de existir permanentemente. Obviamente, o trono de Davi não tem estado em vigor em todos os momentos. Haverá um tempo, no entanto, quando alguém da linhagem de Davi vai novamente sentar-se no trono e governar como rei. Este futuro rei, ele é Jesus. Então, a aliança que Deus fez com Davi está em vigor, né?
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que bom, né? Lá no céu, Davi fica feliz de saber que ele, assim como Ruth, assim como Raabe, grandes pecadores, né? Assim como Abraão, Isaac, Jacó, os grandes patriarcas, eles tiveram o privilégio de entrar nessa linhagem até chegar a Jesus Cristo. Né? A nova aliança, essa é a nossa. Deus fez uma nova aliança com o homem, uma aliança superior às outras, ou seja, o próprio Filho é enviado por Deus à humanidade. Cristo é o mediador da nova aliança. Com o aparecimento de Cristo, a antiga aliança, ela terminou, né? No sentido de cumpriu-se, né? Quando uma coisa se cumpre, ela acabou, no sentido de, né? Então não vale mais, não, né? O pessoal usa uns termos tão errados, né? Não vale mais, né? Não, não. Foi cumprida em Jesus. Aquilo foi cumprido em Cristo. Aquilo teve o valor dele em vigência e se Deus instituiu, é a necessidade de ser instituído até que chegasse Cristo. Sombras até que virasse a realidade que é Jesus. Né? Então, Jesus, ele é o mediador dessa nova aliança, né? Com o aparecimento de Cristo, a antiga aliança acabou, né? Nesse sentido, de cessou, né? Cumpriu-se. Na ceia, Jesus disse, ele disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Muito bem, meus irmãos, essas são as principais alianças que temos na Bíblia. A edênica, a adâmica, a de Noé, a de Abraão, a de Moisés, a davídica e essa nova aliança, que é a aliança em Cristo Jesus. Vamos continuar agora, né? Porque tem uma forma um pouco diferente de dividir todas essas alianças que eu falei para vocês, né? Então, um dos autores de um bom livro de teologia sistemática, que é o Gruden, né? Ele dividiu as alianças em apenas três: a aliança das obras, né? A aliança da redenção e a aliança da graça. O que é a aliança das obras? Ela foi feita entre Deus e o primeiro casal no jardim do Éden. E é assim chamada, visto que a participação nas bênçãos da aliança dependia claramente da obediência ou obras por parte de Adão, não é Abraão, não, tá? É Adão, tá certo? E, infelizmente, o Adão pecou, caiu, né? Depois nós temos a aliança da redenção. A aliança da redenção, segundo Gruden, está entre os membros da Trindade, onde o Pai ele entrega o Filho, onde o Filho entrega a si mesmo como oferta para o Pai e resgata a humanidade, e o Espírito se encarregava de conceder sua plenitude ao Filho, e depois ele se encarrega de conceder sua plenitude a nós, né? Nos concedendo os seus dons. Por isso, meus irmãos, temos aí a aliança da redenção, que é feita entre os membros da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, temos também a aliança da graça, né, Daniel? A aliança da graça. Primeiro, vamos ver os elementos essenciais da aliança da graça. Quando o homem falhou e não conseguiu obter as bênçãos oferecidas pela aliança das obras, foi necessário que Deus criasse um novo caminho pelo qual o homem pudesse ser salvo. Então, assim que o Adão caiu, assim que houve o pecado lá no Jardim do Éden, Deus, ele, então, começou no tempo, né? Vamos lembrar disso. Ele começou no tempo, né? Criar um novo caminho pelo qual o homem pudesse ser salvo.
Porque a nossa salvação, ela existe antes da fundação do mundo. Interessante isso, né? A nossa salvação estava dentro de um período fora do tempo. Mas houve o tempo da aliança das obras, quebrada esta, então Deus, ele deu início ao processo do plano perfeito de salvação, que vai culminar na pessoa de Cristo, né? O restante das Escrituras, do capítulo 3 em diante, né? No final do capítulo 3 em diante, no restante das Escrituras, desculpe, após o relato da queda, em Gênesis 3, narra como Deus operou na história um surpreendente plano de salvação, por meio do qual pessoas pecaminosas, como o pastor Gilberto, né, poderiam chegar a ter um relacionamento consigo. As partes dessa aliança são Deus e o povo que ele redimirá, e a condição para participar dela é a fé, tá? Na obra redentora de Cristo, tendo embutido a necessidade de obediência aos mandamentos de Deus. Não para nossa salvação, mas porque somos salvos. Apesar de essa obediência não nos obter mérito diante de Deus, se nossa fé é genuína, produzirá essa obediência. A promessa de bênçãos nessa aliança é a vida eterna. Ela é assim chamada porque é inteiramente baseada na graça de Deus, que é o seu favor imerecido para com aqueles que ele salva. Por isso se chama aliança da graça. Porque nós não merecemos essa aliança. Eu não mereço ser salvo. Eu não mereço nem antes, nem durante, nem depois da minha salvação. Eu mereço o inferno. Mereço o inferno, com o diabo segurando um tridente lá, se assim podemos imaginar, me cutucando no meio daquelas chamas. Ah, vai ser bem pior que isso. É o que eu mereço. Mas Deus, ele permitiu que eu fosse abraçado pela sua aliança. Então, agora, salvo em Cristo, pela fé em Cristo Jesus, eu sou feito uma nova criatura para as boas obras. Se não as faço, se não as fiz, se não vou fazê-las, mas pelo menos Deus me criou para que assim fosse, para que eu as fizesse, para que eu pudesse fazê-las, né? Então, não faltou da parte de Deus provisão para que eu pudesse produzir obras dignas do arrependimento, né? Não quer dizer que essas obras cooperariam para a salvação. Salvação é inteiramente pela graça. Continuando. Pode pular mais uma aí, né? Obrigado, Daniel. Várias formas de aliança, né? Veja, lembra daquele princípio de adição que eu falei? Aqui apresenta um pouco disso aí, tá? Apesar dos elementos essenciais da aliança da graça permanecerem os mesmos por toda a história do povo de Deus, os termos específicos da aliança variam conforme a ocasião, né? Os elementos essenciais são os mesmos, né? Mas variam, né? Os termos específicos variam, dependendo da ocasião. Vamos ver aqui. Na época de Adão e Eva, havia apenas uma singela sugestão da possibilidade de um relacionamento com Deus, na promessa da semente da mulher e na provisão graciosa da parte de Deus de vesti-los. Ali, meus irmãos, o plano da salvação estava todo ali. O pecador escondido de Deus, separado de Deus, Deus vindo ao seu encontro até o jardim do Éden, chamando ele, né, ao arrependimento, e ele tentando se desculpar, se justificar,
E Deus, na sua graça, mostrando que há uma punição para o pecado, mas que há uma esperança de salvação. E o Adão teria que crer na esperança da salvação. E ele creu, né? Filho de Deus, diz o livro de Lucas. E aí, meus irmãos, Deus ele cobre o primeiro casal. Veja bem, ao matar um cordeiro, então, é a provisão para que o primeiro homem e mulher pudessem ser vestidos pelo próprio Deus. Nosso pecado nos deixa nu. É só o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos lava, a sua graça infinita nos cobre, nos cobre. Continuando aqui, né? A aliança que Deus fez com Noé após o dilúvio não prometia as bênçãos da vida eterna ou a comunhão espiritual com Deus, apenas que a terra não seria mais destruída com o dilúvio. A partir da aliança com Abraão, os elementos essenciais da aliança da graça estão presentes. De fato, Paulo pôde dizer, né, sobre a Escritura, né? Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. As promessas da aliança com Abraão permanecem em vigor, mesmo quando se cumpriram em Cristo. Eu gostaria de ler com vocês, né, esse pequeno texto aqui no livro de Gálatas, que você deve, na sua casa, né, trabalhar e ler. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 6, diz assim: Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, sabei que os que são da fé são filhos de Abraão. E tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Olha que lindo, né? O Abraão ele foi evangelizado como nós. Deus apresentou, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Que lindo é isso, né? Dizendo: todas as nações serão benditas em ti. É Jesus aqui, né? De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Tudo que Abraão tinha que fazer era crer. E a própria Bíblia diz: e creu Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça, né? Então, meus irmãos, continuando aí, depois a gente lê um pouco mais aqui em Gálatas. O que então é a velha aliança que contrasta com a nova aliança em Cristo? Não é a integridade do Antigo Testamento, ou a totalidade, né? Pois as alianças com Abraão e Davi jamais são chamadas de velhas no Novo Testamento. Ele está fazendo uma pergunta aqui. O que é a velha aliança? E ele está respondendo: olha, a velha aliança, ela não é a aliança que Deus fez com Abraão, nem com Moisés, nem com Noé. Não, Davi, perdão. Né? Elas jamais foram chamadas de velhas no Novo Testamento. Pelo contrário, né? Apenas a aliança sob Moisés, a aliança feita no Monte Sinai, é chamada velha aliança, e ser substituída pela nova aliança em Cristo. Né? Eu vou continuar a ler aqui no livro de Gálatas, né? Que diz assim: todos aqueles, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão
chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Pela fé. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. Ora, as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Jesus. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Veja, a lei nunca aboliu a promessa que Deus fez a Abraão. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que serve a lei? Ela foi ordenada por causa dos nossos pecados, até que viesse a posteridade, que é Jesus. Por que veio a lei? Né? Então, continuando aí, né? O que é, então, a velha aliança que contrasta com a nova aliança em Cristo? Não é a integridade do Antigo Testamento, pois as alianças com Abraão e Davi jamais são chamadas de velhas no Novo Testamento. Pelo contrário, né? Apenas a aliança sobre Moisés, a aliança feita no Sinai, é chamada velha aliança, e ser substituída pela nova aliança em Cristo. Pode continuar, irmão Daniel. A aliança mosaica era uma ministração das leis escritas, detalhadas, dadas em certa ocasião, para restringir os pecados do povo e para ser um tutor que os conduzia as pessoas a Cristo. Paulo afirma: qual, pois, é a razão da lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Apesar do sistema sacrificial da aliança mosaica não remover realmente os pecados, prefigurava o fato de que Cristo lavou os pecados, sendo o sumo sacerdote perfeito. Contudo, a lei não poderia salvar as pessoas. Daí a necessidade da vinda do Messias. A lei não podia salvar ninguém. A lei, ela, meus irmãos, é como um espelho. É como um prumo. O espelho mostra onde está o nosso defeito, mas o espelho não tira o defeito. O prumo mostra onde está torto, mas o prumo não arruma aquilo que é torto. Então a lei mostrava o quanto somos pecadores e mostra ainda hoje. Mas não nos arruma, não nos consegue. Por isso foi necessário vir a pessoa de Cristo para nos salvar. A nova aliança em Cristo, então, é muito melhor porque cumpre as promessas feitas em Jeremias, que vou te dar um novo coração, né? Coração de carne. Escrever nas minhas leis no teu coração, né? Não em pedras, mas no teu coração. Nesta nova aliança, há bênção muito maiores por Jesus, o Messias, pois o Jesus, o Messias, já veio. Ele viveu, morreu e ressuscitou entre nós, expiando de uma vez para sempre todos os nossos pecados, derramando-nos do seu Espírito e escrevendo a lei em nossos corações. Esta aliança é a aliança eterna em Cristo, através da qual teremos sempre comunhão com Deus. E Ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Mais alguma coisa aí, Daniel? Não, né? Pessoal, estamos terminando mais uma aula, né? Alguém tem alguma pergunta aí dessa matéria? Obrigado, pastor. Muito interessante o tema. Obrigado, Javier.
vamos permanecer nessa nova aliança. De fato, né? Como Deus é bom, né? É, Tanta aliança para chegar aqui aonde nós estamos. Mas eu acredito, Javier, que o Abraão entendia igual nós entendemos, né? A gente olha para trás, o Abraão ele olhava para frente. penosamente tem muita gente que não entende essa a graça, né? Ah, sim. Muita, muita gente tem pregando aí que tem que fazer tal coisa, tem que dar isso, aquilo, senão não vai ser salvo, né? Lembra aquela passagem que eu falei no começo? E os anciãos, os seres celestes, lá no céu, eles se prostram diante do Cordeiro e diz: digno é o Cordeiro. Esse pessoal aí, Javier, se eles pudessem, eles diriam assim: digno é o Cordeiro, porque foste morto. E nós também somos dignos. É, Mas lá não tem nada disso, é só o Cordeiro que é digno, né? Muito bem, pessoal, eu vou lá buscar a minha querida visita que está chegando. Eu agradeço vocês, Javier, Luiz, Neuza, Daniel, Pedrinho, André, tá? Deus abençoe vocês. Semana que até a vem, estamos aqui. próxima. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Amém, pastor.